Boa noite, bem-vindos ao Bate-Papo VAA. Exatamente, é isso que a gente vem falar hoje de Roculea, a gente vem falar de Molokai, 14 provas, entre várias outras que tem lá. Nós vamos falar de clubes do Avaí, tudo isso o Alexei Bevilacqua vai vir e vai contar pra gente nesse bate-papo irado que vai ser hoje com o Alexei Bevilacqua, um cara, um ícone no esporte aqui do VAA. Pra quem não conhece, ele é lá do começo mesmo do VAA no Brasil, já fez muito pelo VAA. Hoje ele tem a base Canaloa VAA, que fica em Floripa, e tem algumas sedes que estão ampliando algumas franquias pelo Brasil. E é isso, hoje muita conversa sobre cultura. Alexei é um cara espetacular, assim, admiração máxima por ele e por tudo que ele já vivenciou, né, no VAA. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu tenho três, três coisinhas para falar para vocês. Não deixa de seguir a gente, né, no YouTube, aqui também. Dá uma olhada ali no Instagram, é bom sempre. Ali no Instagram também tem aquele sininho. As lives ficam salvas. Muita gente fala assim pra mim: porra, Alexei, já vou te chamar aí. Muita gente fala essas lives: pô, será que fica salva? Não vou poder ver. Não, vem ver, tá? O curso online ainda tá aberto, mas ele vai fechar agora 3, 2, 1 daqui a pouco, e tem muita novidade vindo aí pela frente, tá? Então fiquem atentos. Queria falar mais uma coisa também, ó, quem tiver afim de umas canoinhas de madeira, assim, é o seu João lá de Niterói. O cara arrebenta, faz várias coisas, e tem uma novidade também aqui, ó, o reminho de educativo, ó, que saiu fresquinho. Quem quiser é só dar um toque, ajuda aí na evolução da remada da galera, tá certo? Então, boa noite, pessoal. Como é que tá? Vamos botar o Alexei pra dentro aqui. Como é que tá? O áudio tá bom? Pra eu poder já colocar o Monster pra dentro aqui, pra gente já começar a falar de tanta coisa boa que ele tem pra compartilhar com a gente. Ó, vou chamar ele aqui, ó. E vamos lá. Seja muito bem-vindo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Já vai mandando pro pessoal que vai começar. Boa, Kate, isso aí. Boa, Renata, tudo bem? Deixa eu ver se eu boto ele de novo aqui pra dentro. Cadê? Vai lá, Alexei, ó. Mandei um invite pra você aí. Vê se você cai pra dentro aí. Perfeito áudio, legal. Então vamos embora. Vamos bater papo com esse cara monstro aí. Vamos ver se ele cai pra dentro. Todo mundo bem? Está todo mundo legal? Gostaram do tema? Com o bate-papo dessa vez? Se vocês gostaram, manda um away aí, tá? Dale, Alexei, é isso aí. Ele não tá querendo entrar não, hein? Eu vou botar ele pra dentro aqui na marra. Cadê ele? Já chamei ele 2 vezes. Vamos ver aqui, ó. Mais uma vez, ó. Invited. Alexei is enabled to join. What happened? Vê se você atualiza aí, Alexei, o seu Instagram, alguma coisa assim. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Enquanto isso, se tá todo mundo aí esperando, vamos ver se dá certo dele cair para dentro aqui, ó. Lembrando que, o Roculé é uma embarcação assim sinistra, ancestral. Não recebi nada ainda. Ei, me chama aqui então, fala que você quer entrar aqui para dentro. É que eu tô fazendo aqui o convite para você e tá dando que você não pode entrar. Porque tá enable to join. Você não pode participar, não sei por quê. Faz um request você então aqui para mim, Alexei, para ver se eu consigo colocar você aqui para dentro. Nessa câmerazinha, nesse maisinho que tem aí. Vê se você consegue. A Roculé é uma embarcação ancestral que vem resgatando desde 1976, né, essa ancestralidade de navegação. Ó, de novo, tá dando enable to join, negão. Pega aí faz você o request aqui, ó, para mim, nessa câmerazinha mais aí que tem aí. Aí você me chama aqui e vê por que não tá dando aqui, ó. Isso. Faz você uma request para mim aqui. É isso aí. E além de tudo, Alexei, ele também participou de várias competições, né?
Então, pô, muita história aí pra frente. Vamos ver aí o que que tá acontecendo aqui, por que que você não tá conseguindo entrar, Alexei? Vê se o seu Instagram tá atualizado, alguma coisa assim, e cai pra dentro aí. Já é simples, é rápido, né? Quando dá, é bem rápido a entrada. Aí, e se vocês gostaram desse tema, tenham paciência que já já ele entra pra dentro aqui. É, você tá online aí, negão? Ele deve estar atualizando. Bom, e quem queria dar um salve no pessoal de Macaé aí também e do Rio das Ostras. Que foi... Ê! Entrou, o homem entrou. Tá escutando? Eu não tô te ouvindo, Alexei. Tá tranquilo, filho. Eu não tô te ouvindo. Vê se vai agora sem o som. Não, não, sem som você. Pessoal, o Alexei tá sem som ou só eu? Fala alguma coisa aí, Alexei. Vê se sua conexão tá legal também. Opa! Oi! Fala, Marcelo. Ah, o Tá monstro! me Eu ouvindo bem? esperava você até amanhã aqui, rapaz. Tô. Tudo bem? Eu entrei pelo celular porque pelo laptop não tava entrando. Então, o laptop talvez ele não tenha te deixado, né? Mas não Melhorou tem agora ou não? problema, quem sabe faz ao vivo. Muito bom ter você aqui comigo mais uma vez, cara, para Tá compartilhar me tanta experiência que você viveu. Eu acho que ouvindo o aí? bate-papo eu tenho resgatado essa galera dos brasileiros que foram viver experiências intensas no Havaí ou no Tahiti. E hoje com você, né, cara? Pô, você é um monstro, cara. Queria que você já começasse a falar Roculeia. Solta o verbo aí. Tá ouvindo ou não? Tô ouvindo. O seu som tá sumindo, Alexei. Pra mim não tem nenhum som aqui. Tá me ouvindo? Agora sim, agora é perfeito. Veja se você tá numa conexão aí boa pra gente falar. Filho, se eu te pedir o meu carregador, você me pega, tá? Se eu pedir o meu carregador ali, você me traz, tá? Se eu pedir meu carregador, você me traz aqui. Não consigo ouvir, velho. Seu som tá indo e... Agora eu tô na escuta. Tem hora que você começa a falar e some, assim, sabe? Quer conectar de novo? O Alexei deve estar com um problema no áudio. Talvez seja a sua conexão, cara. Veja se você está numa conexão legal aí. Acho que agora parece que tá bom. O seu som tá sumindo, indo e voltando. Indo e voltando. Tenta conectar de novo aí. Não tem problema não. Pode sair e entrar de novo no celular. Veja se dá certo. E aí pegue uma conexão boa aí. Eu acho que deve ser isso. Obrigado, Legal. Marcelo, pelo convite. A ideia é falar um pouco dessa canoa lendária. Isso. Ixi, tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Tentar sair do iPhone. Tenta pegar uma conexão. Acho que Melhorou é a sua agora? conexão. Acho que agora o áudio foi. Vambora. Estourou? Ele mora lá na ilha, né? Se melhorava. Agora o som. Agora, Eu agora, vou tentar agora botar o começou. O fone. som tá alto aí. Tá legal agora?
Agora foi. Bora. Tá ouvindo Bora agora, pra Roculeia. Marcelo? Conta pra gente. Tá ouvindo agora, Marcelo? Essa canoa lendária de viagem, né? Ela foi idealizada ali na década de 70. Três pessoas. Quando a gente fala três pessoas, elas foram os pilares, né, para esse resgate dessa canoa de viagem, que já estava fora dos mares da Polinésia há pelo menos 400 anos, né, ou mais. Né, o Tommy Holmes, o Ben Finley e o Herb Kane Kavainui. Enfim, eles foram os três pilares da fundação ali da Sociedade Polinésia de Viagem na década de 70. E o intuito, a vontade toda da reconstrução dessa canoa foi em função de um trabalho desse antropólogo, o Ben Finley, né, que fez no trabalho de conclusão de curso dele, ele resgatou a construção de uma canoa tradicional, né, com vela. Né. E aí ele foi se aprofundando nos estudos e teve contato com as canoas de viagem e com essa união de esforço, canoa que deu aí em 75 a origem à Roculeia. E aí com a ajuda do Papa para o Tahiti em 75. E o que eles nos... Bom, essa canoa, para quem não conhece, é uma canoa de 52 pés, então maior que as nossas OCCs, o calado dela é bastante alto, tem mais de 2 de altura. São 9 iacos retos que unem esses dois cascos e ela usa propulsão à vela prioritariamente, né? São 2 mastros bastante grandes com velas crab claw, garra de caranguejo. E enfim, na década de 70 eles fizeram N experiências com essa canoa, porque eles de fato não sabiam navegar com ela. Foi todo um resgate, né, dessa sabedoria. E o Papa Mal, que era esse navegador da sociedade de viagem, né, Pool, é uma sociedade de navegadores da Micronésia. Ele ajudou então a Sociedade Polinésia de Viagem nos quesitos de conhecimento, né, do uso dessa embarcação, que não tem instrumentos, né, uma embarcação toda amarrada, não tem um parafuso nela, não tem uma ribite, não tem um prego, ela é toda amarrada, são mais de 10 quilômetros de cabo que amarra toda a canoa. Uau! E prioritariamente você utiliza a navegação estelar, né? Durante a noite você se orienta pelas estrelas e durante o dia pelo vento, pela formação de nuvens, pelas diversas direções de ondulação que chegam na canoa, né? Para poder te orientar, e até rotas de animais migratórios, né? Muito legal você falar disso, porque às vezes a gente vê os catamarãs, né? A gente acha que a Roculé é do tamanho do nosso catamarã, só que não, né? Ele é 52 Ela é pés, bem... é enorme, né? uma embarcação com 10, ela tem 10 toneladas. Né? 10 Ela tem toneladas, cerca caraca. 3 metros de abertura de boca, então a distância entre cascos, né, dá cerca de 3 metros. E assim, a grande motivação do Ben Finley, desse grupo de entusiastas da canoa no Havaí, foi muito em função do livro, né, do Thor Heyerdahl, da expedição Kon-Tiki, né, que eles montam uma balsa aqui na região do Peru, com pau-balsa, e vai à deriva, né, pela corrente de Humboldt até atingir e naufragar uma ilha do arquipélago ali do Tahiti, né. E Muito o legal. Thor, ele sugere ali, isso foi década de 50, ele sugere então que a rota de migração e colonização da Polinésia se dá pela América do Sul, através de um povo avançado que ele acreditava que existisse em Nazca e que fugiu para a Polinésia. E na Polinésia foi então dizimado por um subpovo, né, de pele morena, baixinho. Que E, loucura, que e, história legal. e aí indignado assim, com essa história, e essa história, essa teoria do Thor, ela foi aceita, né, na comunidade científica, por mais absurda que ela seja. E a sociedade polinésia, assim, indignado com aquilo, falou, não, é hora de a gente reconstruir nossas canoas de viagem, refazer as rotas de migração, porque eles tinham a lembrança em história oral, né, de todo o caminho de migração desse povo, né, desde da saída ali de Taiwan, Micronésia, e conquistando e colonizando os diversos centros dispersores dentro do Triângulo Polinésio, né, a partir de Tonga, Samoa,
Nova Zelândia, Tahiti, até chegar ao Havaí, né? Foi Caraca. a migração mais recente. Bem, e qual que é a importância da rouculeia para a cultura polinésia? É bem pesado, né? Bem forte, né? Esse resgate, né? Ela, ela começa então como um estudo empírico, né? De antropologia, tocado pelo Ben Finley. E quando eles atingem ali em 1975, eles chegam ao Tahiti, é que eles têm a dimensão do impacto, né, que essa viagem teve para eles, pessoalmente, para esse grupo de havaianos, né, e americanos envolvidos com essa viagem, porque na chegada ao Tahiti tinham 16 mil tahitianos aguardando e falando: nossa canoa voltou, nossa canoa retornou. Uau. E falando de uma época não existia, não existia Instagram, não existia mídia social para do Havaí de volta para o Tahiti, né? E Claro. havia inclusive famílias dentro da sociedade polinésia. As famílias elas têm funções distintas, né? E havia uma família ali no Tahiti que a função era, ela guardava dentro da família o conhecimento tradicional do momento de retorno dessa canoa que foi para o Havaí. Uau. Por isso, a nossa canoa retornou, né? Desculpa, botando o carregador aqui. Não, tá tudo certo. Cara, que irado, né? E esse senhor Continua, que, continua. esse senhor Desculpa que te guardava cortar. esse conhecimento, né, dessa família, ele ficou indignado porque a colé chegou pelo PES, né, pela entrada na bancada de coral errada, que na tradição oral era mantida, né, um outro PES para a entrada da rocolé. Enfim, os havaianos, ao se depararem com essa recepção no Tahiti, isso impacta profundamente as raízes dos havaianos, porque a gente está falando de década de 70, todo esse movimento dos direitos civis americanos, os havaianos se engajaram muito nesse movimento. E pela primeira vez, os havaianos na história, né, os havaianos na história moderna, se sentiram orgulhosos de serem havaianos, porque até então toda a influência ocidental no arquipélago diminuiu, né, a importância desse povo nativo, né, Tava pela cor da... massacrando, né, na verdade, né? A cultura, tentaram né? dizimar, tentaram dizimar, e os poucos que sobreviveram foram massacrados desse ponto de vista de limitação da expressão da cultura, da língua, dos ritos, né, tradicionais das ilhas. Cara, uma coisa interessante é que você navegou na Roculeia, né? Como que você conseguiu? E queria que você contasse esses detalhes ali de como que é a embarcação, como que foi entrar ali na parte, na parte energética da coisa também, né, cara? Porque tem um mano ali muito forte, né? Queria que você contasse um pouco todo esse movimento seu ali, esse privilégio que você teve de poder, você fez parte disso, né? Você estando ali um pouquinho, você Sim. sentiu esse movimento, né? Conta Uhum. pra gente aqui que o pessoal tá. Ó, e aproveitando que a galera tá entrando aqui, ó, já vai mandando aí que a conversa tá esquentando. Vamos embora aí que tá quente. Acho que para todo mundo que se envolveu com a canoa nos primeiros anos de difusão dela no Brasil, a gente não tinha referências na internet para buscar informação. Era raríssimo. A gente conseguia boas fotos de canoas da AOCRA, que é a Associação Australiana de Canoa Havaiana, e a gente conseguia artigos da Sociedade Polinésia de Viagem. Então a gente entrou muito nesse imaginário assim, da navegação nas canoas, né? Essa mitologia, né, da canoa. Entramos a fundo e isso se tornou na nossa cabeça assim, o ápice, né, da jornada dentro da canoa. E aí coincidiu na minha primeira ida ao Havaí em 2012. Eu tinha como objetivo visitar a família de um grande amigo, Jerry Bass, visitar o museu, alguns clubes. E aí na última semana, assim, antes de ir para o Havaí, eu mandei uma mensagem para a Sociedade Polinésia de Viagem, falando que eu ia estar lá na ilha, e se eu poderia visitar eles e conhecer a canoa. Eles foram super receptivos.
E aí aquelas coisas que a gente não controla, aquelas coincidências que não são coincidências, né? É lógico. Um, um grande amigo meu, um americano, na verdade, o Paul Horden, ele remava no clube de Kailua e remou aqui com a gente na Canalua 3 anos seguidos, durante a temporada de verão. E quando ele soube que eu tava indo, ele falou, você vai ficar onde? Eu falei, eu vou achar um hostel aí perto de Honolulu e vou ficar por aí. Não, ele falou, não, vem pra minha casa, que dia você tá chegando? Eu falei, dia tal. Aí ele me passa o horário que eu te pego no aeroporto. Que Aí ele me legal. pegou no aeroporto e falou, ó, você fica aqui em casa o tempo que for necessário. E tem um clube aqui, quase a 2 quadras da casa dele, tinha um clube, né, o Ruinalo. Ele falou, vai lá, conversa com o coach, tenta remar lá, essa semana você vai ficar por aqui. Quem sabe você consegue, né? E fui pro clube, consegui iniciar as remadas lá no Ruinalo. E coincidentemente ou não, as famílias fundadoras do Ruinalo também são aquelas famílias que participaram da fundação da Sociedade Polinésia de Viagem e da construção da Roculé. É uma coisa maluca. Uau. E aí, quando eu fui a primeira vez na Sociedade Polinésia de Viagem para visitar a Roculé, eu encontrei colegas de treino, assim, né? E eles riram, assim, olharam para mim e falaram, o que você está fazendo aqui, cara? Que legal. Então, aquelas coincidências que não são bem coincidências, né? E Interessante aí que em você foi 2000, pro clube remar, né? E aquela galera que tava no clube é a que tava na embarcação da Roculeia, né? Exato. é, o, o Uncle Bruce, que é o capitão um dos capitães da Roculé, né? Ele era, na época, em 2012, ele era o presidente do Ruinalo. E a gente treinava na divisão dos homens juntos, assim, super simpático. O Nainoa, ele já não estava remando mais no clube, Nainoa Thompson, mas a irmã dele, que é a esposa do Uncle Bruce, tava remando, a gente se conheceu também. E foi super legal. E eles já estavam naquela época, em 2012, se preparando para a viagem de volta ao mundo, né? Malama Ronua, que foi onde a gente conseguiu se engajar na logística assim, da travessia do Atlântico. Né? Foi a perna 16. Que aí, isso foi essa travessia. E aí foi em 2015, foi na minha segunda viagem para lá, que eu estava na Big Island. E aí na premiação da Liliu Kalani, a Queen Liliu Kalani, a hora que eu saí do pódio, assim, com a minha equipe, dando risada lá e tal, aí a tia, que é a filha do Uncle Bruce, me viu e falou, Alica, meu pai precisa falar com você. Eles vão iniciar a travessia do Atlântico, na viagem de volta ao mundo, e ele queria que se ajudasse na logística de Brasil, né? Ó, E que aí legal. a gente começou a se corresponder ali em setembro de 2015, assim que terminou a prova. E aí foi um trabalho diário, assim, até fevereiro, fevereiro de 2016, que foi quando a canoa chegou no Brasil. Então Nossa, que foi a perna. interessante, cara. Você ajudou Foi então a- na logística do Brasil para eles aqui, né? eles estavam Que cruzando o Atlântico, eles saíram de Cape Horn, da cidade do Cabo, na África do Sul, e aí vieram subindo em direção a Santa Helena, a Ascension, e aí cruzaram direto para Noronha. E esse período todo foi a perna mais longa da viagem de volta ao mundo, foram 30 dias de travessia, né? E esse período todo, de setembro ali até fevereiro, diariamente a gente estava trabalhando, levantando dados, N coisas, né? Locais fazendo estudo de locais para aportar no Brasil, quais seriam os melhores portos, onde essa tripulação ia hospedar, o translado deles de volta para o Havaí, 15 tripulantes indo para o Havaí, outros 15 chegando no Brasil, logística braba. enfim, brava, brava. Que legal, cara. E deixa eu falar, você navegou com a Roculeia um pouquinho? Ou você só foi no porto nela? Em 2012 os treinos estavam correndo todo em decks, no deck, a canoa aportada no deck. Depois eu me mudei para Big Island, quando começaram as dinâmicas de navegação mesmo em Oahu, né? Mas aí, durante esse trabalho todo de logística, num dado momento, o Uncle Bruce mandou uma mensagem, falou, você cogita fazer a perna de Noronha para Natal com a gente? Dentro da canoa? É, a realização de um sonho, né? Caraca, cara. Que legal, velho. Já, Que legal, aí cara. Deve foi. ter sido emocionante quando você recebeu essa mensagem, né? Sim, sim. Consagra um sonho assim, que você tem, né? É Claro. uma consagração, assim, é uma oportunidade única, porque
eles não permitem pessoas que não tenham feito parte do programa de formação dos navegadores, né, da Sim. tripulação. Eles não permitem essas pessoas dentro da canoa, em travessias. Mas foi uma, eles abriram, né? Abriram uma exceção ali. Ah, você fez toda a logística à frente deles E aqui, né? Quando a gente conquistou aquela vaga, lembra? Acho que você fez o Sul-Americano com a gente pro isso. Havaí. E eu tinha cogitado de mandar mensagem para poder visitar a Roculeia e tentar estudar, né? Mas aí acabou a pandemia, acabou com tudo, né? É, sim. Muito louco, cara. E conta pra mim, cara, essa Roculeia, bom, foi uma passagem maravilhosa, né? Acho que era um tema, assim, super importante pra gente conversar. Mas, cara, você participou de 3 temporadas no Havaí, mais de 14 provas. Você fez Molokai, estadual, race, long distance. Cara, como que são essas provas? Queria que você contasse um pouco pra gente, porque tem uma galera que tá aqui, o Brasil crescendo, com um monte de campeonato. Uhum. Você, na verdade, acho que a galera não sabe, mas você foi uma das pessoas super importantes logo no início em relação a campeonatos aqui no Brasil e que eu sei um pouco dessa história. Você foi a pessoa, peça-chave no início do Brasil de campeonatos. Hoje você, né, não participa tanto, né? Mas eu queria saber Uhum. como foi no Havaí essas provas, essa relação, trazer um pouco essa relação deles de lá, para a gente comparar um pouco com o que está Uhum. aqui no Brasil hoje, sabe? Se você conseguir fazer isso, cara, vai ser muito legal pra gente. É, as temporadas no Havaí são bem divididas, né? Então, assim, a minha ida para lá, para começar a conversa, minha ida para lá, eu não tinha expectativa nenhuma de competir. Claro, Talvez remar, talvez entrar numa canoa e remar e pronto, né? entendi. Mas aí essa primeira vivência ali no Ruinalo, em Oahu, eu tive a oportunidade de remar com o grupo, a divisão masculina, e o primeiro treino o coach gostou do que viu. Aí ele falou, ó, vem quarta-feira. Isso era uma segunda-feira, ele falou, ó, vem quarta-feira. Aí a gente entrou quarta-feira de novo e ele falou, o que você vai fazer amanhã à tarde? Eu falei, nada. Eu falei, então vamos remar de canoa individual. Que legal. A gente, a gente remou quinta, remou sexta, e aí ele falou, cara, eu sei que você não veio com esse objetivo para cá, mas se você quiser competir, pode. A gente faz o teu registro na associação e no próximo final de semana você pode competir com a gente. Você tá afim? Aí eu fiquei meio em dúvida, ele falou, cara, leva isso como experiência de vida, sem cobrança nenhuma, e Que participa interessante. e vai embora, né? Volta pro Brasil com essa experiência. Mas eu A acho gente que fez meio o a. crivo deles, vê se eu tô errado, Alexei. O crivo deles é meio assim, ele viu você, tem potencial, viu você que era um bom remador, aí sim, então, pode passar para competir. Alguma coisa assim, não é isso? Eles são bem diretos. Você faz um treino, e eu vi isso acontecer várias vezes lá. Então você faz um treino, o coach olha, e se ele gostar, você se mantém no grupo. E se ele falar, cara, sinto muito, dá um tapinha no ombro, sinto muito, tenta remar mais esse ano de canoa individual O ano que vem e você volta. tenta volta o ano que vem para ver se você consegue se manter no grupo. Super interessante isso que você está falando. Super interessante e que espero É, que uma galera tenha ouvido isso daí e tenha absorvido. é uma relação bastante diferente, né? Quando começa a temporada de remada, a OCC começa ali no verão, próximo, abril, maio, né? E vai até o estadual em agosto. Todos os finais, todos os sábados de todas as semanas, de maio a agosto, você tem uma prova, uma em cada ilha, Caraca. né? É, e são provas reunindo 42 divisões. As regatas começam às 7 da manhã e terminam às 7 da noite, final do dia, né? Chama de regata 40, lá também? Chama de regatas? é regata porque essa temporada é a temporada de sprints, de velocidade. Entendi. Então são raias individuais com contorno de boia. Tá. Canoas de coa. Aí Co. você tem a associação das canoas de coa, só clubes com canoas de coa participam, e tem uma outra associação que faz essas mesmas provas com canoa de fibra, Tá. né? Mas são provas distintas. Para o estadual, o que vale é a divisão de coa, né, de canoas de coa. Então as Interessante. provas começam em maio, todo sábado, e aí você tem o estadual, né, durante essas regatas todas nas ilhas, você se classifica para o estadual, que ele migra, de ano a ano ele é realizado em ilhas diferentes, né? Um ano na Big Island, outro ano em Maui, outro ano no Kauai, outro ano no Oahu, e assim vai. Em 2012 eu participei do estadual, foi em Oahu. Cara, Então é muito isso. legal. Então De- tem.
tem duas ligas, né? Só que tem várias provas e o estadual é o que vale e são as de COA, exatamente. É isso? COA, COA, divisão de COA. Divisão de COA. É, COA, para quem não sabe, são as madeiras tradicionais, são as canoas é, tradicionais de madeira é. COA da árvore. Estados Unidos. O Havaí, para você ter um clube, você necessita ter uma canoa de COA. Essas são canoas centenárias, né? Os clubes são também muito antigos, né? Geralmente é a união de uma ou mais famílias que tinham essas canoas nas suas halaus e aí eles juntaram e fundaram os clubes. Então os clubes são centros comunitários, né, nas ilhas. E tem Interessante. no núcleo assim, forte as canoas de coa, né? São canoas centenárias, estão na água já há muitas gerações. Né? Cara, que legal. Você fez Molokai também, né? É, duas vezes, 2012 e 2016. Como foi a sensação de fazer Molokai, cara? Você... Como que é? Lembra? Como que foi É, isso? Como que foi a navegação? Porque só tinha você de sim, estrangeiro na guarnição? só, claro, só. Time havaiano. Então, o início da história ali em Oahu, é, o Evan, que era o meu coach, ele fez a minha inscrição na associação, teve Nanaculi, no próximo final de semana, Waimanalo, a regata de Waimanalo. É uma praia com bastante vento, bastante bump, bastante ondulação. Fica para dentro da bancada de coral, mas com muita ondulação. E aí chegamos lá cedo e ele me inscreveu na Sophomore, né? E aí eu curioso, assim, vendo as 42 divisões no quadro, assim, os times todos montados, né? E aí eu falei, Evan, o que que significa essa divisão, né? Sophomore, né? Aí ele falou, cara, eu nunca parei para pensar nisso, né? O significado dessa palavra, mas nessa divisão estão os mais fortes do Havaí. Mas você Uau. veio para cá para isso, né? Aí eu comecei a rir assim, não, vamos lá. E aí ele falou, olha, eu pensei em botar em você no leme nessa prova, mas eu optei por botar o Nalu, que já era um coroa, assim, tipo, um coroa da minha idade hoje, né? 40 e poucos anos. E falou, vou botar o Nalu no leme, porque ele tem muita experiência, e vou botar você no banco 5 para você aprender o que ele está fazendo no mar. Beleza? Eu falei, beleza. E a gente foi para a prova. Foi fantástica a regata, difícil, assim, muito técnico, porque tinha muito bump, ondulação invadindo a canoa. E muito acirrada assim, a disputa. A gente fez 1,5 milha nessa categoria. E na última bandeira, a gente fez a bandeira surfando uma onda. A gente entrou no contorno surfando uma onda. Uau. E a gente saiu super bem dessa bandeira. E aí chegamos 3 canoas juntas assim na linha de chegada. Era a Lanikai, o Ruinalo, a canoa que a gente estava, e o Outrigger Canoe Club, né, de Waikiki. Caraca. E a gente chegou em terceiro, assim. E foi uma Cara, festa na canoa, uma festa, e o pessoal gritando, pô, Alexei, ninguém chama de Alexei lá, né? Tua primeira regata aqui já vai pegar medalha, não sei o quê, lá, lá. E aí a hora que a gente chegou na praia assim, tava o clube inteiro, 400 pessoas fazendo um túnel pra gente passar por dentro. E uau. uma loucura, assim, a festa que estava fazendo. Puta, que legal, cara. E aí o Evan veio, abraçou, amarradão, e falou, cara, você pode entrar no avião e voltar pro Brasil agora, tua missão tá cumprida aqui. E essa conversa seguiu o dia inteiro ali na praia. E aí no final do dia a gente foi pra base, pra halal do clube, para lavar as canoas e guardar dentro da halal. E aí os mais velhos do clube se reuniram para tomar cerveja e me chamaram para ficar ali junto. Falou, cara, você não tem dimensão tá ocorrendo aqui, né? Eu realmente não tinha dimensão, né? Eu não sabia para que tanta festa num terceiro lugar. Mas faziam 8 anos que o clube não pegava um terceiro lugar na Sophomore. Na Uau. verdade, na verdade não pegava uma medalha, né? Há 8 anos, né? Nessa categoria. E aí o Evan, assim, a cabeça dele explodindo, ele falou, cara, isso era maio, né? Você vai ficar até outubro e fazer a Molokai com a gente. Cara, Aí eu falei, cara, que maravilha, cara. Que aí eu falei, história legal. cara, Eu sabia de um é, pouco das histórias, mas não tantas entrelinhas como você está contando aqui. Muito bom, cara. e aí eu falei, cara, não tem dinheiro para isso. Eu vim para 3 semanas, já tô há 2 em Oahu, não fui para Big Island ainda, preciso ir lá visitar meu amigo, que tá me cobrando, né? Ele falou, vai para Big Island, visita teu amigo e retorna e vamos tocar treino até outubro para fazer a Molokai.
E aí eu fui pra Big Island e a Big Island me engoliu, né, cara? Aí eu fiquei na Big Island e aí, e aí acabei fazendo a Molokai com o Caiopua, que foi o clube que eu comecei a remar lá, que o Ed, né? É o irmão do Jerry, que era um amigão meu, é o coach lá. Era o coach lá nesse ano, e eu comecei a treinar com eles. A gente fez diversas regatas junto, inclusive estadual. E aí no final do estadual começa a temporada de long distance, de longa distância, né? E aí são 5 provas, sendo a última Molokai, né? Vai num crescente assim as provas. Tá, depois então que acaba as OC6, as curtas, entra as long distance, é isso? É. Então regatas, as provas de velocidade em raios individuais vai de maio a agosto, quando tem o estadual. E aí começa a temporada de long distance, começa em agosto e vai até outubro. Então, São 5 grandes provas, então. long distance, você acaba escolhendo quais as provas você vai fazer, né? Porque a gente fez Keoa na Big Island, depois fez Waikoloa, depois a Queen Liliuokalani, que é a maior prova em número de equipes envolvidas, supera 300 equipes envolvidas na Uau. prova. Então a gente começa aí com provas de 12 milhas, a Queen Liliuokalani 18 milhas, aí a gente vai para Enraial, que é em Oahu. A gente viaja para Oahu fazer em Arraial, que já são 35 milhas. E aí a reta final para Molokai, que são 45. Né? Ah, então uma crescente, né? Uma preparatória para Molokai. Ah, Muito é, é. legal, muito A gente legal. começa com provas, a long distance começa com provas de 12, depois vai para 18, aí 35 já é um salto, né? Claro. E chega a Molokai com 45. E aí, mas aí você escolhe a composição de provas que quer fazer na sua ilha ou nas ilhas vizinhas, né? Porque na mesma época que tem em Arraial, mesma semana você tem, mesmo final de semana você tem em Arraial em Oahu, você tem Pailolo, né, que é o Entendi. downwind de Kauai. Maui para Molokai. Maui para Molokai. A Paiolo Então, é no Kauai, não é? Eu tô errado. Maui, É Pailolo. Maui. Tá. Pailolo. É, e aí você escolhe a composição, né? Entendi. Então cada ilha tem uma prova no mesmo final de semana que É, você vai, aonde você estiver, você vai se preparando para Molokai. é, Cara, é. e como teve uma pergunta acima aqui do Lauro, um grande remador aí lá de Macaé. Como que é essa relação na raia com os remadores, essa disputa dentro da água, fora da água? Como que é essa relação dos clubes? Você consegue compartilhar um pouco essa lembrança, cara, pra gente? É super. A água é ambiente de guerra, né, na água. Tipo, é super competitivo mesmo, né? Assim, tem até um. A gente até às vezes mexe de brincadeira assim com uma equipe vizinha assim na raia, cumprimenta algum amigo, mas a hora que dá a largada, meu amigo, todo mundo quer ganhar, né? É uma mentalidade bem quer resultado, né? Claro. Na terra é todo mundo muito focado assim, então cada clube tem sua tenda e as pessoas ficam muito, assim, concentradas ali dentro da tenda, concentrando energia mesmo, né? Dentro da tenda, em volta das canoas. Mas, assim, acabou a regata, meu amigo, é uma festa grande, assim, sabe? A confraternização entre todos. Porque todo mundo se conhece e o mais importante lá é sempre o pós-prova. O pós-prova supera, dispara, assim, Tudo. todo mundo faz as provas. Todo mundo, a gente participa de todas as provas, mas a cabeça está no pós-prova, na confraternização após a regata. Então, e você fica ali altas horas até a polícia vir na praia e expulsar todo mundo. E nessa confraternização que acabou, que é essa parte mais que todo mundo espera, aí rola uma integração forte, né? Aí acabou Muito forte, não, é muito forte. Aí é um espírito é muito forte, camaradagem, assim, de você ir de tenda em tenda e receber lei, e o pessoal te convidar para beber, para comer, e aí você vai indo de tenda em tenda, visitando todos os amigos, porque assim, é o momento, o estadual é o momento que todas as ilhas estão reunidas, né? A regata reúne mais de 10 mil pessoas Uau, no estadual. Deus do céu. Quando eu não tinha dimensão, quando eu fui pro ar, eu fui na casa do Evan, do meu coach, fazer uma visita para ele, e ele falou,
Não, a gente se vê lá amanhã, eu vou levar a bicicleta, então a gente vai se encontrar. Eu falei, vou levar a bicicleta. Esse cara, o que tem a ver bicicleta com a prova, né, cara? Cara, é porque a Bahia toda que a gente estava competindo tinha tenda por mais de, cara, 800 metros, 1 quilômetro, tinha tenda. Uau. De- Era muita tenda, era muita gente. E se você saísse caminhando assim para passar de tenda em tenda, eu fiz isso. É mais de hora, cara, caminhando para ir até o final, vendo todo o movimento, depois retornar Que para a irado, tenda do mano. teu clube. Que Então, irado. Cara, muito legal você compartilhar toda essa visão da sua experiência, né? Eu acho que o Bate-Papo vai, ele tá tomando esse caminho, né? Conversar com pessoas que tiveram lá para compartilhar realmente essa vivência, né, cara? Tá sendo muito bom tá aqui com você, a admiração máxima, né? Você sabe disso, já falei mais de 1000 vezes para você isso. É, Cara, conta um pouquinho. Você vivenciou 3 clubes, né? Você falou ah, bastante das provas, eu acho que você deu um puto horizonte legal aqui de provas, né? Muito interessante. E você teve essa vivência de 3 clubes diferentes, né, cara? Como que é essa dinâmica, cara? De cada clube, por exemplo, se é Rui na Lu, foi aonde esse? Rui- Ruinalo em Rui Oahu. Oahu. Eu fiquei 2 semanas remando no Ruinalo. E eu fui para visitar o Jerry na Big Island, acabei me radicando na Big Island. E aí você caiu no E a Kaiapua, né? Kaiopua, Kaiapua é na Big Kaiopua. Island. E depois, quando eu retornei em 2015, eu fiz mais 3 provas da Long Distance no Kaihito. Kaihito. Que ela É, na Big na Island Big também. Island também. É. E E aí, conta pra mim, cara, como que foi essa vivência de cada clube? Eu queria que você tentasse lembrar um pouco esse respeito ali dentro do clube. Como que é? Porque você tem um clube, eu tenho um também. Aqui no Brasil tá pipocando ah, clube, né? A gente sabe sim. que a gente sabe muito bem esse crescimento que deu agora e eu queria que você trouxesse essa raiz que você viveu lá para a gente fixar isso na nossa mente aqui. É uma realidade completamente diferente, Marcelo, porque completamente diferente. Os clubes no Havaí, eles só funcionam durante a temporada. Então, eles abrem ali abril, maio, já com os treinamentos visando as regatas. Terminou o estadual, entra na linha de treinamento para o long distance. E chegou outubro, Molokai, o clube fecha. Guarda as canoas na Halal e acabou. As E aí, OC6 ou todas? é, as OC6. Aí, outubro em diante, começa a temporada de OC1. Que a gente tem as provas de OC1, porque aí começa o inverno havaiano e o mar realmente toma uma outra dimensão, né? Então aí só tem provas de OC1 e aí tem também as travessias de canoa-vela, né? Entre as ilhas, que é a sociedade de canoa-vela. Então, assim, é uma dinâmica completamente diferente. A filosofia, os clubes funcionam como centros comunitários, é como se cada bairro tivesse o seu clube, que é centenário, são de famílias tradicionais daquela região, que fundaram, que reuniram as canoas de cor das suas famílias ali, fundaram o clube. E os remadores pagam uma anuidade, né, US$ 100, para você remar durante a temporada toda. E outra coisa, assim, o clube não depende desse orçamento para sobreviver, para viver. Então, eles têm outras fontes de entrada de receita, né, via governo, doadores, né? Eles têm, não dependem da inscrição dos remadores para viver, os Entendi. clubes. Outra E dinâmica. outra questão é outra dinâmica. E os coaches todos, todo o trabalho dentro do clube é um trabalho voluntário, ninguém é remunerado. Então todo mundo tem o seu trabalho e dedica parte do seu tempo livre ao clube, né? Então é uma filosofia completamente diferente. E aí o trabalho no clube é completamente focado para esse ambiente competitivo, de regata e depois de long distance, né? Não tem Ele qualidade de fechou. vida, o cara quer só dar uma remada, conhecer, não tem. Tem alguns clubes que têm um horário recreativo ali. Os treinos todos acontecem do meio da tarde em diante, né? A não ser as divisões infantis e de adolescentes, que aí começam ali no início da tarde. Então as crianças, os adolescentes estudam de manhã e início da tarde começa o treino da divisão deles.
Aí ele, a partir daí começa a divisão feminina e mais final de tarde a divisão masculina, né? Então essa é uma outra coisa interessante, assim, eles só remam divisões, né? Onde você tem mais mix assim de homens e mulheres é na divisão infantil, que aí você tem meninos e meninas na mesma canoa. Mas já a divisão de adolescentes é separada. Tem o treino das meninas e tem o treino dos meninos. Não E tem aí misto. Não, não. Você tem nas regatas provas mistas, mas os atletas não treinam juntos. A divisão feminina treina num horário, às vezes até dias diferentes da divisão masculina, pela quantidade de membros, né, nessas divisões. Pra você ter ideia, no Caiopuna a gente entrava todo. Na divisão masculina entrava com 12 a 15 OCCs no treino, É na isso que eu água. ia perguntar. Quantidade de canoas por clube, né? Você falou agora aqui. O Ruinalo a gente tinha 40 canoas na praia, montadas na praia, 40 canoas, e mais, sei lá, 12, 15 canoas guardadas dentro da halal. As canoas de competição, as de coa e as de fiberglass para a competição estavam guardadas dentro da halal na sombra, no seco. E aí as canoas de treino ficavam na praia. E tinha Elas são horários de todas treino, inteiriças, né? Todas todas inteiriças. interesses. Todas interesses. E aí, tinham divisões, tipo, os adolescentes, né, crianças e adolescentes, estavam todas as 40 canoas na água e tinham times em terra fazendo cross-training, fazendo circuito, barra, apoio, querebel, esperando as canoas chegarem na praia para eles poderem entrar e fazer a parte de água. Caraca, que Muita gente legal, envolvida. cara. Meu, A que média, tanto interessante. o Ruinalo quanto o Caio Puz tinham ali na média uns 400 remadores. Essa era a média. Tinham clubes maiores e clubes menores. O Cairito tinha menos do que isso, né? Mas você pegou o Hawaiian Canoe Club em Maui, tinha 1.200 remadores. Caraca, É, mano, quanta gente. E muita deixa eu te gente. fazer uma pergunta, Alexei. Eu caí lá em Big Island, aí, pô, queria dar uma remada, assim. Eu vou ter que pedir a bênção pra quem? Pra ir remar. Você tem que tentar falar com o coach, né? Tem que chegar lá no clube, bater na porta lá e falar, ó, sou do É, Brasil, tô aqui passando 3 semanas, tô super afim, eu remo, gostaria de ter uma oportunidade. Aí o cara vai ver se vai ou não vai, né? é. A tendência, o que eu vi lá, assim, eu fui introduzido, né? É diferente. Para mim foi um contato final. Então eu vou te dar o termômetro assim do Ruinalo e depois o termômetro do Caio Poo. O Caio Poo foi introduzido. O Jerry era irmão do coach Claro. e me apresentou. E aí o coach, não, vamos lá, gostou, fica. Super bem-vindo, né? O Evan, eu cheguei, isso era uma sexta, não lembro bem o dia, eu cheguei lá no clube, não tinha nada no clube acontecendo. E tinha o Chris, tava arrumando a guarderia dos caiaques. O Chris é um remador olímpico, o Sebastião Quatrin conhece ele, é um atleta americano. Legal. E aí ele tava lá arrumando os caiaques, eu comecei a alugar ele, assim, querendo saber do coach, tal. Eu disse, não tá aqui, hoje não vem ninguém pra cá, só tô eu aqui, eu tô organizando a bagunça dos caiaques aqui. E eu fiquei lá alugando ele, e ele falou, meu Deus do céu, cara. Você quer fazer alguma coisa, né, cara? Eu falei, eu falei, quero, assim, pega essa vassoura então e varre aqui pra mim. Aí eu fiquei lá varrendo lá, a halal com ele, arrumando os caiaques. Aí chegou uma guarnição do Waikiki Beach Boys. Aí foi a salvação do Chris. O Chris falou, cara, aquele ali é o Waikiki Beach Boys. Eles vão montar uma canoa limite agora para fazer o Hawaii Kai Run. Vão descer até o Waikiki, vai lá conversar com eles. Aí eu corri lá e comecei a ajudar assim, o time a montar canoa e puxar papo, não sei o quê. E os curiosos, assim, brincando, brasileiro aqui no Havaí e tal. E nessa o Evan, que é o coach do Ruinala, apareceu. E aí um remador do Waikiki Beach Boys, ele falou, cara, quer remar com a gente? A gente rema lá em Waikiki, você é bem-vindo, mas é longe daqui. Fala com o Evan. O Evan é o coach aqui do Ruinala, conversa com ele. Aí ele apresentou, Evan, ó, o Alexei é brasileiro, tá, remador. Aí o Evan, pô, você rema no Brasil e tal. Aí ele falou, então, aparece aqui segunda-feira, 4 horas, vem fazer uma remada com a gente. Tem remo? Eu falei, tem. E aí eu cheguei lá na hora do treino, cheguei até antes do treino.
perguntando pelo Ivan. E aí a galera é bem fechada, assim. Quando você chega, né, de fora, né, sem referência nenhuma, sem ser introduzido, né? Esse é o risco maior dentro da cultura havaiana, né? Você ser interpretado como um intrometido, né? É uma pessoa que cai de paraquedas, assim, é uma cultura bastante solene, assim, sabe? Só que esses protocolos todos são silenciosos, não está escrito em lugar nenhum, ninguém te explica, mas ela é muito solene, assim. E aí eu cheguei lá no Ruinalo, perguntando pelo Ivan, ninguém faz a mínimo esforço de associar se Ivan é o Evan, né, cara? Eles, Claro. não tem nenhum Ivan, não tem nenhum Ivan aqui. Eu falei, não, mas ele é o coach da divisão masculina, tá? Eu falei, não, Ivan não tem ninguém aqui. Aí eu perguntei pelo nome do Uncle Bruce, né? O Bruce Blackfield. E aí eles também, não tem nenhum Bruce Blackfield aqui. Porra, que Aí, foda. e aí Daniel olhou pra mim assim, você tá querendo falar o Bruce Blankfield? Aí, isso, ele tá aqui. Aí ele falou, não tá aqui. E acabou o diálogo. E aí eu cheguei cedo, né? Meia hora antes do treino, eu fiquei ali, sentado numa pedra, vendo o movimento, né? E aí lá pelas tantas o Evan chegou. Aí eu fui ao encontro dele, ele olhou pra mim e falou, ô, brother. Ele falou, qual teu nome mesmo? Eu falei, Alexei. Ele assim, cara, teu nome é muito difícil. Eu não vou falar teu nome nunca. Então eu vou te chamar de brother, beleza? Eu falei, beleza. E aí eu peguei uma camiseta, levei uma camiseta Canalô, dei pra ele. Que interessante. Ele abriu a camiseta, olhou e rapidamente ele fechou a camiseta e escondeu a camiseta. E eu fiquei meio impactado assim com isso, né? Falei, mas o que rolou aqui, né, cara? Aí os homens todos começaram a chegar, e aí ele chegou e falou, brother, que banco você rema? Aí eu falei, o banco que você mandar. Aí ele falou, não, brother, você não tá me entendendo. Qual banco você rema? Eu falei, o banco que você me colocar. Aí ele falou, vou te perguntar mais uma vez. Qual banco você rema? Eu falei, quando a guarnição é minha, eu vou no leme, e quando eu sou convidado, eu vou no banco 1. Aí ele, você faz leme? Então beleza, pega o leme daquela canoa ali. Uau! E eu não levei meu remo de leme, eu levei um remo de propulsão, que é a lua de propulsão velho, assim, acabado, né? E aí, beleza, fiquei lá quietinho na canoa, assim, aí ele dividiu os times, entramos na água, e o Ruinalo, por um lado, você sai pelo canal e você tem as bancadas de coral e mar aberto, e pro outro lado você tem um canalzinho artificial, uma ponte, tem uma ponte na freeway, são 6 pistas, um canal de concreto que passa a canoa e você tem 1 metro pro lado do casco é concreto e 1 metro pro outro lado da ama é concreto, é um túnel de concreto, assim. Uau! E você rema, tipo, 30 segundos, 40 segundos e cai dentro desse túnel. E ele falou, a gente vai treinar dentro da marinha os canais hoje e depois a gente vai pro mar, beleza? Beleza. E as canoas começaram a entrar naquele túnel, cara, e eu entrei atrás. E aí a hora que eu terminei de passar por essas 6 pistas, aquele túnel escuro, assim, só vendo a luz lá no fundo, assim, a hora que eu consegui passar sem bater a canoa, eu já estava acabado, exausto já fisicamente. Tensão, né? E eu, não, muita atenção. E eu falei, nossa, como é que eu vou treinar agora 1 hora se eu não tô conseguindo mais nem segurar o remo, cara? E aí eu fui respirando, tentando soltar e a gente dando os tiros dentro do canal. Aí lá pela Santa ele falou, agora a gente vai pro mar. E aí a gente saiu pelo canal pro mar e tinha uma ondulação, assim, um tamanho considerável, assim. E ele tava na minha canoa, aí ele olhou pra trás assim, brother, você sabe surfar? Aí eu falei, só assim, né? Aí ele, sabe surfar? Cara, naquela semana eu não tava entendendo nada do inglês deles, assim, porque é muito Muito havaiano arrastado. misturado com inglês. E aí eu fiz assim, aí eu tenho uma canoa de surf, Moss C4. Aí ele falou, cara, eu não quero saber se você tem canoa de surf, eu quero saber se você sabe surfar. Aí tinha um menino assim de 18 anos no banco, ele olhou pra mim assim, brother, ele tá querendo saber se você sabe surfar, sabe surfar? Eu não tava entendendo, né, cara? Eu falei, sei. Aí, aí ele falou, beleza, só não acerta os postes. Aí eu assim, o que esse cara tá falando, né, cara? Poste, né, cara? E aí a gente foi embalando, a gente entrou numa onda assim, um rampão assim, começamos a surfar.
E aí eu comecei a ver os postes. Os postes eram balizas, indicavam onde estava o canal. A gente estava em cima da bancada de coral. Em algum momento a Aham. gente ia ter que entrar dentro do canal, porque senão o risco de ondulação em cima da gente varrer a gente era grande, assim. E aí as Entendi. balizas eram postes mesmo, postes Então você surfava na altos, linha assim. dos postes, é isso? A gente estava para fora, a gente estava em cima da bancada de coral. E num dado momento a gente precisava cruzar entre os postes e entrar pro canal. Entendi. E aí começou a passar aqueles postes, assim, vá, vá, vá. Eu falei, meu Deus, tem poste mesmo aqui, né, cara? Aí eu mais ou menos calculei, entramos no canal e a onda morreu. E aí ele olhou para trás assim, fez assim. Aí a Sabe gente foi surfar. tocando pro canal e ele falou, ó, gostei, volta na quarta, né? Uau, que legal. Então, assim, o Evan gostou muito do que ele viu na água, mas aí a head coach do clube, a Denise, a gente não simpatizou, assim, ela o espírito não bateu, sabe? Então, por mais que eu estivesse evoluindo ali, acompanhando os treinos e mostrando potencial, e até quando o Evan convidou para. O Evan era coach, aí estava acima dele, que era a Denise, que com visões, e acima dela tem o presidente. E ela ficou meio a contragosto, assim, de me ter ali competindo, junto com todo mundo. O Evan falou, cara, mas que mais que ele precisa mostrar, né? Que mais que ele precisa mostrar? Ele tá apto para tá com a gente na água, né? E aí, e aí, por fim, houve resultado, né? E ela aceitou, né? Mas foi uma convivência rápida, né? Foram 2 semanas. Uau, que dinâmica nesse clube, cara. E qual dos três clubes que você teve mais entrosamento, assim? O Arro, as pessoas, é cidade grande, né? Então o contato é mais frio, assim. Entendi. E uma coisa que chocou muito no Caio, no Ruinalo foi a gente tinha dos 10 melhores remadores de OC1, tinha pelo menos 6 um dos homens. E eles não se misturavam, assim, e davam uma frieza ainda maior, assim, ao ambiente, sabe? Eles eram super Os competitivos. seis não se misturavam com os outros ou os seis ficavam andando juntos? Não, eles não se misturavam nem entre eles. Nem entre eles. Puta, velho. É. Que loucura isso, cara. Eles eram extremamente hábeis, né? Só que não conseguiam conviver com outras pessoas. A coisa não andava, não surtia bom resultado em equipe, né? Que interessante. Então, assim, deu uma aspereza maior ao ambiente, né? Esse convívio com eles, assim. Claro. A hora que você convivia com os mais velhos ali, as divisões acima, 40 a mais, 50 a mais, era um clima mais amigável, né? Mas aí quando eu cheguei na Big Island foi uma outra recepção, assim, mais acolhedor, né? O ambiente mais caloroso e isso me atraiu mais, assim, para ficar na Big Island do que estar em Oahu. Agora eu entendi por que que você foi abduzido pela Big Island também, né? Mais essa questão energética, você se sentir bem, né? No lugar, né? Eu tava sozinho, né? Numa viagem que era para ser 3 semanas e a coisa tava já com um panorama de talvez se estender até outubro. E aí esse ambiente acolhedor da Big Island fez diferença, assim, Claro, fez claro. diferença. E você falou que tem uma hierarquia ali dentro do clube, né? O head coach, né? E o presidente. Você tem, São essas. você tem os coaches, cada divisão tem um coach, um treinador. É bem interessante isso, cara, porque é um organismo vivo, assim, o clube, sabe? Aham. Porque na divisão masculina, você tinha, remando com a gente, como atleta, né? Você tinha o coach das meninas, da divisão feminina, você tinha o coach das crianças e tinha o coach dos adolescentes. Então, todos recebendo orientação do Evan, como atletas. Então, é uma coisa viva, assim, sabe? Parte daqueles ensinamentos eles já conseguiu aplicar no dia seguinte no time deles. E Interessante. todo mundo, todos os coaches se reportam ao head coach. Então, o head coach tem aquela visão global do clube, o que ele quer do clube naquela temporada, né? Claro. Ele quer medalha em quantas dessas divisões, né? Que ele sabe que tem possibilidade de medalha, né? Já avisando as vagas do estadual.
Então todo mundo se reporta ao head coach. E às vezes quando o trabalho sai da linha do que o head coach quer, esse coach é convidado a sair. E Uau, aí é é convidado mesmo? Acontece isso? O cara Acon- sai fora. Acontece. E, Acontece. e a molecada lá, como que é, Alexei? O trabalho de base desse povo todo aí. A maior parte dos clubes tem muito mais crianças e adolescentes remando do que adultos, né? Isso é uma realidade dos clubes, assim. E, cara, eles são assim, se eu pegar a divisão infantil, né? Autossuficientes. Você não vê adulto ajudando criança do anos botar o CC na água. É mesmo? Não. Os adultos ficam tudo assistindo eles fazendo o trabalho, né? Eu mostrei um vídeo aqui pra galera aqui que rema comigo, né? De crianças assim de 8 anos, 8 9 anos, carregando uma OC6, sem as OC6 lá são pesadas, não são levinhas que nem as do Brasil. A OC6 lá tem 200 quilos. E sem carrinho, Uau. né? Aquela criançada em volta da canoa, levanta a canoa e carrega até a água. Então, são autossuficientes, eles fazem leme, o coach só vai orientando o trabalho ali na água, o que eles vão fazer, sequência de tiro, contorno. Cara, que legal. Tem alguma relação das escolas? Tem algum vínculo das escolas? Agora, uma curiosidade minha. Das escolas municipais ou estaduais ali, não sei ao É, certo, com os muito, clubes de canoa? Tem alguma relação sim, assim? sim. Muitos fazem educação física no clube, né? Interessante. Então, é vinculado ao clube, assim. Eles vinculam a educação física da escola ao treino do clube. E aí recebe Poxa vida. presença, uma avaliação do coach. Tem sim, Cara, tem. que legal isso, cara. Ele deveria. Aqui no Brasil, a gente podia otimizar melhor nossas canoas, né? Porque a maioria É, ficam paradas o dia inteiro, né? sim. E até a Roculeia, quem está cursando colegial e universidade, tem cadeiras obrigatórias dentro da Roculeia. Você precisa fazer um semestre de navegação para entender as raízes da tua cultura, né? De onde o teu Outra coisa povo que eu acho saiu, para onde ele que está indo. eu lembro que a gente conversou quando a gente estava junto no Sul-Americano, que foi foi um prazer imenso a gente estar remando junto. É, Cara, a arrumação, né, cara? A arrumação da canoa, né? Essas amarrações, você deve ter aprendido muita coisa lá, né? Iaco ama, Iaco vai, cabo. Como que é essa realidade aí? Lá e Cara, como que você faz aí? Curiosidade minha agora. essa realidade é a base da prática, né? É a base da Eu, prática. eu sempre adorei essa parte de amarração. Para mim, a essência da canoa tá na amarração. De fato tá. Claro. Porque se você vai confiar a tua vida a essa canoa e você espera que ela cuide da tua vida, você tem que minimamente preparar ela para que você volte vivo para a terra, né? Claro. Então, Molokai você dedica pelo menos, minimamente, 2, 3 dias na arrumação da tua canoa para fazer a travessia. A Uhum. Shelva A chega 10, 15 dias antes. As equipes taitianas chegam em Molokai 10, 15 dias antes da prova, montam a canoa e ficam remando em Molokai por esse período todo. E alguns deles acampam na praia, né? E as famílias ficam em Oahu. Eu fui entender isso no final da primeira Molokai em 2012. Eu entendi por que os times estavam em Molokai e as famílias estavam em Oahu. E dedicando esse tempo todo de conexão, assim, conexão com o local que eles estavam, que é um local novo, né? Conexão com a canoa, que é uma canoa nova para eles também. E, e assim, o momento da amarração é onde o time, o remador, ele consegue botar a mana dele, né? Dar o sangue mesmo para a canoa. Então, você tem um momento específico da canoa que você pode dar o sangue para ela é fazendo a amarração. Então, a tua mão sangrar fazendo uma amarração é bem-vindo, né? Tá justo. Então, a essência do que você faz na água está na amarração, está na preparação da tua canoa. Ali é onde você tá amarrando a alma daquela canoa, né? É nesse momento. E
De forma geral, as canoas nos clubes, as canoas que ficam montadas, todas ficam com amarração permanente, cabo de algodão, Iaco ama e Iaco vai. Tem canoas, quando a gente precisa montar uma canoa extra ali no treino, porque tem mais gente do que canoas montadas, aí dependendo da área que você rema, do tipo de navegação, você pode amarrar com catraca. Lá em Kona, na Big Island, que é um mar flat, essas amarrações de última hora aconteciam até com catraca. A gente amarrava o Iaco vai com catraca, mas fazendo as mesmas passadas com a fita que é feito na amarração tradicional. Legal. Borracha eles usam para as canoas de surf, as OC4 são amarradas com borracha, mas você nunca vê uma OC6 amarrada com borracha. Interessante. Né? Muito legal. Ó, o Jefferson, o presidente da Federação do Espírito Santo, que vem fazendo um trabalho fantástico, ele disse aqui que tem um projeto, por isso que você tem que ser presidente da CBVA, vou falar ao vivo aqui, eu sei que você não vai gostar, mas eu vou falar. Ele está fazendo um trabalho excelente, é um cara que tem uma visão extraordinária de tudo, ele está criando para a Vitória um desenvolvimento de escolinha de VA para os alunos da educação fundamental, né, Jefferson? Parabéns pelo trabalho e eu acho que é por aí, né? O meu voto é seu. Alexei, caramba, cara, a gente sabia que ia ser mais de 1 hora, né? Foi bom demais falar com você. Como que tá aí em Floripa? Tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Tá bem, a gente começou um outono bem gelado, com cara de inverno, né? Bastante frio e chuva. E o inverno amenizou, assim, tá mais seco e temperaturas mais agradáveis, assim. Legal. Então tá Mas tudo bem? Tá ótimo. Legal. Você já Tudo foi bem. já para Arraial ou vai? Tô indo essa madrugada. 3 da manhã, tô indo pro aeroporto. Muito legal. Manda um abraço pra turma toda lá. Muito bom. Pena que a gente não se encontrou lá ainda, mas, poxa, muito legal ter uma base sua lá. O Binho e o Juan são pessoas muito legais, né? Achei bárbaro ter a expansão pra lá. Muito bom mesmo. Cara, manda uma mensagem pra esse bando de remador aí. Mensagem pra tocar o coração deles. Aquela para finalizar essa aula que você deu de Avaí, de clube, de como que é a dinâmica das competições, Ronculeia. Só tinha certeza que ia ser irado, cara. Só ali no começo ali, que tava no computador, vai no celular, tava sem áudio, mas assim. eu não desisto nunca e a gente ficou aqui esperando dar tudo certo. Conta aí pra gente, Alexei. Manda eu sempre brinco, que a tecnologia que eu domino ela tem mais de 3 mil anos, né, de estada na Terra. Então, esse atual eu não domino nada. Mas ainda bem que deu certo. Eu queria agradecer a presença de todos, né, nesse bate-papo. A conversa pode se estender por muito mais horas, né? Mas enfim, a canoa, a mensagem é que a canoa ela pode ser o que você bem entender para sua vida. Então, ela pode ser tudo para tua vida. Pode ser desde um simples objeto de treino, que você quer sentar a bunda e fazer força, se esse for teu objetivo. Ela pode ser algo mais elevado, né? Pode ser uma ferramenta de conexão, né? Aquele momento do dia que você tem, pode ser teu templo, né? Aquele momento do dia que você se conecta, que você né? Tira toda a tua carga do cotidiano, né? De trabalho, de família, de cobranças. Você deixa isso tudo de lado e bota teu kimono e entra dentro desse templo e se conecta com algo maior. Algo mais do ponto de vista sagrado, assim, com essa conexão com o oceano, né? Pode ser tudo na tua vida, né? Ela tá a serviço, né, há mais de 3 mil anos na água, a serviço de todos, e muito com essa missão de conectar pessoas, de proporcionar momentos de reconexão nossa enquanto seres, né? Com outras pessoas, nos reconectar com o mar, com a água e com uma ancestralidade, uma espiritualidade. Muitas pessoas estão carentes disso hoje em dia, né? Tem pessoas que têm seus caminhos espirituais ligados a outras instituições e muitos estão a esmo aí e nesse caminho, né, de uma descoberta de um caminho, de uma descoberta, uma redescoberta da tua essência, de ter de volta contato com a tua essência, né? Que facilmente no cotidiano a gente esquece que ela existe
e fica mais ligado a todas aquelas máscaras e armaduras que a gente cria para sobreviver nesse mundo, né? Claro. É Caraca, isso. velho, que mensagem. Espero que todo mundo escutou aí, que se todo mundo escutou, a hora que eu terminar de subir essa live aqui, já lembra de um amigo e já manda para ele que tá precisando ouvir esse final dessa live aqui e tudo mais que ele falou. Alexei, obrigado, meu, pela bate-papo, assim, muito bom. Espero poder ainda esse ano, no fim do ano, chegar junto aí com vocês, ficar uma semana aí treinando com você. Tenho uma vontade imensa de ir aí, né, com o Gonzaga, vocês aí, pô, visitar esse pessoal todo. Muito obrigado mesmo, viu, queridão? Quando você Obrigado vier a pra você, cá, pra Marcelo. essas bandas, você me avisa, viu? Tentarei a Ilha Bela esse ano novamente. Legal, seja Vamos ver muito se mais pro bem-vindo. Me final do ano. avisa. Me avisa, vem pra cá Sempre. que você é de casa. Tá? Muito obrigado, galera, todo mundo. Obrigado, Alexei. Boa noite. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos que estão aqui, que participaram. Eu vou subir a live aqui, ela fica salva. E já, pô, a galera que assistiu, cara, na hora que eu subir, já comenta sobre a live, pra galera que vai ver depois, ver o que foi falado, tá bom? Valeu, Alexei. Beijo grande, cara. Mahalo Valeu, muito. Marcelo. Obrigadão, cara. Você Obrigado. foi demais. Valeu. Até breve. Abraço no Gonzaga aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.